RCP Notícias. Relógio marca 13 horas em Cabo Verde. Está a começar o Jornal da Tarde da RCV para esta terça-feira. Abrimos com os principais tópicos. Boa tarde. Novo governo de Portugal aperta regras para atribuição de nacionalidade, aumenta tempo de residência e quem comete crime pode perder a nacionalidade. 99% dos estabelecimentos do setor turismo fiscalizados em abril pela IGAI na Ilha do Sal apresentavam infrações consideradas graves. Banco Mundial observa crescimento económico com trajetória sólida, confirma crescimento de 7,3% no ano passado e prevê crescimento de 5,9% este ano. Cabo Verde registra menos de 200 de casos de tuberculose por ano e uma taxa de prevalência do VIH-Sida é menos de 1%. O presidente norte-americano acusa Israel e Irão de violarem cessar-fogo e manifestou desapontamento. Estas e outras notícias para acompanhar já a seguir numa edição e apresentação do jornalista António Lima. Boa tarde. Boa tarde. A obtenção da nacionalidade portuguesa vai ter regras mais apertadas. Foram aprovados ontem em Conselho de Ministros em Portugal 4 diplomas sobre a lei da nacionalidade e residência que tornam mais difíceis e restritos os critérios para a obtenção da nacionalidade portuguesa. O governo português aprovou o alargamento dos prazos para atribuição da nacionalidade, subindo para 7 o número de anos de residência legal exigidos a cidadãos de países de língua oficial portuguesa. No caso de cidadãos de outros países são 10 anos de residência legal exigidos. O prazo começa agora a contar com a obtenção do título de residência, ao contrário do que hoje sucede, que conta a partir do requerimento inicial. No caso dos descendentes de estrangeiros que residam em território nacional português, as autoridades vão passar a exigir que os pais tenham residência legal no mínimo de 3 anos para a atribuição da nacionalidade, algo que não será automático. Acontecerá se a vontade do filho de que o filho seja português for manifestada. O ministro que apresentou estes novos dados explicou ainda que os 4 diplomas aprovados visam um reforço da exigência da ligação efetiva à comunidade nacional portuguesa que permite a atribuição de direitos políticos a quem é português. Neste sentido, e para efeitos de naturalização, passam a ser exigidos conhecimentos da língua portuguesa, assim como conhecimento suficiente dos deveres e direitos dos cidadãos portugueses e a organização política do país. Estes serão comprovados através de testes. Com o aumento dos critérios exigidos, aumentam também as exclusões, nomeadamente a de cidadãos condenados a penas efetivas de prisão e ainda a eliminação do regime extraordinário de naturalização dos judeus sefarditas portugueses. A naturalização por ascendência portuguesa passa a ser limitada aos bisnetos. O governo determinou ainda que crimes graves podem ser punidos também com a perda da nacionalidade. Sobre o reagrupamento familiar, passa a ser necessário que um imigrante esteja a residir legalmente no país há pelo menos 2 anos para poder levar familiares legalmente para o país que têm de ser menores de idade. O pedido de autorização de residência dos cidadãos da CPLP fica limitado a quem disponha de visto de residência, deixando de ser possível pedi-lo em território nacional português com vistos de turismo ou então com isenção de visto. Na Ilha do Sal, 99% dos 30 estabelecimentos do setor turístico fiscalizados pela IGAI no mês de abril apresentavam infrações graves. Um cenário considerado preocupante pelo Inspetor-Geral das Atividades Económicas, Paulo Monteiro, que falava ontem durante uma conversa aberta sobre a fiscalização do setor do turismo e os desafios face à crescente demanda, atividade que contou com a presença do Inspetor-Geral da Autoridade da Segurança Alimentar e Económica de Portugal, que partilhou a experiência portuguesa. A Carciana Lima tem uns pormenores. Há cerca de 3 meses, a IGAI passou a ter sob a sua competência tudo o que tem a ver com a fiscalização no setor do turismo e nas 2 ofensivas feitas no mês de abril, nas Ilhas do Sal e Boa Vista, os resultados foram preocupantes. No Sal, o Inspetor-Geral Paulo Monteiro revela que 99% dos estabelecimentos turísticos fiscalizados estavam com infrações graves. Só para ter uma ideia, no Sal nós fizemos 30 inspeções que nós selecionamos, com alvos bem definidos. 30 inspeções, só 2 operadores é que escaparam. 28 com processos contradicionais. Isso implica dizer que nós temos que fazer um outro tipo de trabalho. Porque, de facto, se alargamos a base, a tendência é igual. Obviamente não vou
pormenorizar sobre as infrações, porque de facto são situações gritantes, que é preciso pôr cobre, porque está em causa a imagem de Cabo Verde, dos operadores e de quem nos visita. É preciso muita cautela. Nessas operações foram abarcadas lojas de conveniência, comércio geral, hotéis, apart-hotéis, pensões, restaurantes, minimercados e distribuidoras. Segundo o inspetor-geral, o valor total das coimas aplicadas nessas duas ofensivas ronda os 7.000 contos, porque o objetivo é zerar os incumprimentos e garantir a qualidade no setor turístico. A IGAI e o Instituto do Turismo estão a unir esforços na sensibilização dos operadores. Se formos ver ou tomar como referência esta amostra, estaríamos perante um cenário preocupante, não é? Mas, como disse, mais do que o carácter punitivo e repressivo que a própria legislação tem, nesta fase, o que se impõe é a pedagogia, é socializar, é engajar. Precisamente para que possamos vir a ter aqui em Cabo Verde, e no Sal em particular, um turismo de qualidade. O turismo de qualidade tem que rimar, obviamente, não só com essas ações, mas de ter operadores atentos às questões que nos tocam e que nos interpelam. Porque se formos ver para o lado, se calhar, mais dramático desta situação, poderíamos colocar em causa o próprio destino. Partilhando a experiência de Portugal, o diretor-geral da ASAI, Luís Lourenço, alerta para os riscos que a crescente demanda turística irá trazer, sobretudo com os voos de baixo custo, e lembrou que a segurança é a palavra-chave com a qual todos se devem preocupar. As próximas ações de fiscalização serão anunciadas brevemente e deverão abranger outras ilhas, como São Vicente, Fogo e Santiago, mantendo o caráter pedagógico e de engajamento com os parceiros e operadoras. E os entraves que afetam o normal funcionamento e desenvolvimento das atividades do tecido empresarial privado do país, por proposta da UCID, vão a debate na sessão plenária que começa amanhã, mas o debate vai acontecer na quinta-feira, dia 26. O entendimento dos eleitos nacionais da UCID é que, não obstante os anúncios feitos pelo Governo de políticas e estratégias que visam fortalecer o setor, existe um considerável distanciamento entre os pronunciamentos do Executivo e o cotidiano das empresas privadas. Uma visão crítica manifestada pelos eleitos da UCID em conferência de imprensa na qual esteve o José Pedro Santos. Apesar da burocracia e questões ligadas ao processo de licenciamento comercial e industrial, que já deveriam estar sob a alçada das câmaras de comércio do país, são exemplos apontados pela eleita nacional Zilda Oliveira de emperramentos associados a práticas do aparelho do Estado que prejudicam o normal crescimento das atividades do empresariado privado no país. Consideramos que o setor privado nacional enfrenta igualmente constrangimentos vários de ordem aduaneira, com assimetrias na aplicação de determinadas taxas, déficit de recursos humanos que acabam por contribuir para a morosidade dos processos de desalfandegamento, por exemplo, constrangimentos a nível dos transportes resultantes da irregularidade e imprevisibilidade e do custo elevado de financiamento, com dificuldades no acesso ao crédito, burocracias e com um custo de contexto bastante elevado que acabam por interferir de forma negativa no desenvolvimento das atividades empreendidas pelo setor empresarial privado. Um setor informado em 80% por micros e pequenas empresas que emprega 41% da mão de obra ativa, constituindo-se no maior empregador do país, com leituras suportadas pelo 6º recenseamento empresarial e uma radiografia feita pelos empresários. Os deputados nacionais da UCID mostram ter uma expectativa clara daquilo que esperam do citado debate parlamentar. O Estado, em vez de facilitador, tem-se revelado muitas vezes um entrave ao desenvolvimento, que se manifesta particularmente no excesso de burocracia, na morosidade dos serviços públicos e na insegurança jurídica. E perante este manancial de constrangimentos, a UCID espera que este debate sirva para que o Governo tome medidas institucionais concretas e efetive as já tomadas, visando contribuir para a criação de um bom ambiente de negócios no país.
No que toca ao debate com o Primeiro-Ministro sobre o tema o presente e o futuro da economia cabo-verdiana, os questionamentos da UCIT encontram fundamentos nos alertas do mais recente relatório do Banco Mundial, que não obstante a estimativa de crescimento em 7,3% do PIB nacional no presente ano, aponta incertezas e vulnerabilidades da dependência excessiva do turismo face ao contexto global. Pela voz da Zilda Oliveira, a UCIT aponta caminhos. Tem-se falado em posicionar o país como um hub tecnológico na África Ocidental. Nós ainda não vimos, em termos práticos, esse posicionamento. As energias renováveis também são um aspecto importante e que o país pode apostar, nesse caso, no sentido de consolidar a liderança em energia eólica e solar, não apenas para consumo interno, mas também para exportação de energia limpa ou desenvolvimento de indústrias intensivas em energia. A agricultura sustentável, investir em técnicas agrícolas modernas e sustentáveis, visando aumentar a produção interna e reduzir a dependência de importação. A educação, pelo seu impacto na valorização dos recursos humanos, ativo principal no processo de desenvolvimento de qualquer nação, e uma aposta clara numa economia azul, são outras sugestões deixadas ao governo pelos democratas cristãos. E a sessão parlamentar de junho, que começa amanhã, com debate sobre o presente e o futuro da economia nacional, é uma proposta do MPD, um agendamento que o grupo parlamentar do PICV estranha porque, revela o deputado António Fernandes, o governo ainda não percebeu que tem falhado nos investimentos em setores-chave da economia do país. Nomeadamente na agricultura, na pesca. Temos assistido a um desinvestimento no orçamento da agricultura ano a ano. Um desinvestimento na economia azul. O que o MPD tem feito não está ligado à acumulação do capital fixo. As condições para o financiamento do setor privado não foram criadas, acusa o deputado, lembrando que o governo havia prometido colocar o país no top 50 do Doing Business do Banco Mundial. Estamos a falar da facilidade de fazer negócios, da obtenção de crédito, o pagamento de impostos, dentre outros. Ora, passamos da posição 126 em 2016 para a posição 137 em 2021, só para termos a ideia. Ao propor debater a situação económica do país, o governo quer passar a ideia de que tudo está bem, mas não está, sentencia António Fernandes. Com esse debate que vamos ter, o MPD pretende transmitir ao eleitorado que ainda há soluções, numa altura em que o povo já percebeu que a governação está num plano inclinado descendente. Este governo tem a confirmação da desaprovação da gestão do país também com os resultados das últimas eleições autárquicas de dezembro de 2024. E em antevisão da segunda sessão plenária deste mês, o grupo parlamentar do MPD assegurou que vai ao debate que se inicia amanhã partilhar com os demais sujeitos parlamentares os indicadores que dão conta do país atingir um nível de crescimento sem precedentes da história do arquipélago. O líder da bancada parlamentar do MPD, questionado sobre a CPI, à volta da exploração do Serviço Público de Transporte Marítimo pela Cabo Verde Interilhas, estranha a postura do PICV em pedir a CPI. Só agora, Celso Ribeiro disse aberto e pronto para colaborar no sentido de esclarecer dúvidas conforme a Joana Lopes. Um ponto alto da sessão é o debate com o chefe do governo à volta do tema o presente e o futuro da economia cabo-verdiana, estratégias de crescimento sustentável e inovação, tema proposto pelo MPD. Para Celso Ribeiro, o debate afigura-se uma oportunidade para esclarecer aquilo que considera de desinformações, já que na ótica do MPD, sob a sua liderança, vem crescendo e distribuindo riquezas à população. Afirmo que temos uma visão sólida e esperançosa, porque se analisarmos os últimos indicadores, podemos dizer com toda certeza que Cabo Verde vive hoje um período de crescimento económico sem precedentes. O país tem conseguido crescer e distribuir, e esse crescimento
tem sido capaz de incluir. Porquê? Porque está a diminuir a pobreza. Haverá ainda o debate sobre questões internas e externas à volta do setor privado como um dos principais vetores de desenvolvimento econômico cabo-verdiano e da geração sustentável de emprego. O líder da bancada do MPD diz que se trata de uma área que está na gênese do MPD por ser o setor privado a empregar hoje no país 47% da população. Hoje, nós temos o setor privado a empregar 47% da população cabo-verdiana. É a parte que mais emprega. Contrariamente ao que muitas vezes se diz, não é o setor público. O setor público alberga apenas 17%. E então, significa que nós criamos uma estrutura para termos as empresas que nós temos hoje. Todos nós recordamos da Prolac, que hoje é a Ioguré. Na altura, deu-se por extinta. E o que é que se fez? Entregou-se aos trabalhadores, criou-se as condições e hoje é uma empresa de sucesso. Nós temos um outro exemplo que é a Cabo Verde Telecom, que após a privatização, o último relatório, e agora em 2022, nós temos um aumento de quase de 43 milhões só de lucros, o que demonstra que quando se privatiza, privatiza-se para aumentar a eficiência, para termos resultados, porque a gestão passa a ser para resultados. Igualmente foi solicitado a constituição de uma CPI sobre a exploração da concessão do Serviço Público de Transportes Marítimos Interilhas a pedido do PICV. O líder do grupo parlamentar do MPD, apesar de estranhar o facto do PICV só agora pedir a referida CPI, diz que a sua bancada está pronta para colaborar e esclarecer todas as dúvidas. Pedir esta CPI agora demonstra claramente o que é que o PICV tem feito até aqui. Porque falou-se esse tempo todo de transporte. Suspeição. E agora vem pedir uma CPI para confirmar o que eles suspeitaram durante este tempo todo. A população cabo-verdiana vai tirar as suas eleições. Isto significa que não está a ser responsável, porque afirmou-se intransparência. Porque é que não se pediu há muito tempo CPI para confirmar as narrativas? Não, fecha as narrativas para desinformar sobre tudo. Vamos a trabalhar para os cabo-verdianos. Ele é que nos interessa. Por isso é que nós estamos abertos, vamos colaborar. Se existir algo, quem deve ser responsabilizado, podem contar connosco. Para nós, a responsabilização e a transparência é fundamental. A proposta de lei que concede autorização legislativa ao Governo para aprovar o novo Código de Propriedade Intelectual é um outro assunto a ser discutido na segunda sessão plenária deste mês. Segunda sessão plenária que começa amanhã, quarta-feira. E o Sindicato da Indústria Geral, Alimentação, Construção Civil e afins, SIACSA, exige respostas da FICAS sobre o pagamento dos retroativos das cozinheiras escolares. Segundo o representante do sindicato em São Vicente, o sindicato aguarda há meses uma resposta sobre a reivindicação do pagamento retroativo acordado depois do reajustamento do piso salarial. Sem respostas, as cozinheiras vão sair às ruas para uma manifestação nas Ilhas do Sal e também em São Vicente, conforme apurou a Biru Rodrigues. As cozinheiras das escolas de São Vicente e do Sal reivindicam o pagamento dos retroativos devidos pela FICAS. Entre as reclamações estão ainda a melhoria das condições de trabalho e valorização profissional. O sindicato reuniu os trabalhadores no fim de semana e avança Edi Ganeto. Vão partir por uma luta que começa com manifestações simultâneas esta sexta-feira. Em primeiro, a reivindicar pagamento de retroativos referente ao ano de 2024. Ficar cumprido o novo CP, a ficar perante a empresa, perante as cozinheiras. Então há um retroativo que têm que receber durante o ano de 2024. Nós estabelecemos mais respeito e também mais condições de trabalho. E isso é que é reivindicações das cozinheiras, manifestação que marcou sexta-feira, a partir de 3 horas, e na São Vicente é a partir da Praça Dom Luís e na Ilha de Sal é a partir do Liceu Olá de Minas. As cozinheiras vão marchar em direção às sedes do Ministério da Educação. Estão a pedir também mais diálogo com os profissionais e sindicatos, no caso o SIACSA. Porque a nossa partida da manifestação, ultimamente, enviar notas para a instituição FICAS, que é sediada na cidade da Praia, e até agora, já faz 2 meses não enviar notas, solicitar encontro e nunca acabar de responder ao sindicato. E para chegar fora, não estava a resolver as dependências, que é cozinheiros, sistema eficaz. Quando instituições que relacionam o sindicato, para as instituições que acabar
para levar trabalhadores para a rua. Por enquanto, alerta Ganeto, vão às ruas para uma manifestação pacífica, mas podem partir para uma greve no início do ano letivo, num protesto por melhores condições laborais. Temos de apelar ao diálogo da parte do sindicato, melhores condições de trabalho e mais respeito para a classe. Caso, durante as férias, ficasse a atender nossas indicações, não tem possibilidade, logo no início do ano letivo, de iniciar um prédio de greve e não está paralisado nas linhas de escolas. Estamos em São Vicente e na Ilha de Sal. Sindicato e trabalhadores das cantinas escolares reclamam o pagamento dos retroativos acumulados desde janeiro de 2024. Acusam a Ficasa de indisponibilidade para o diálogo, por isso vão partir por uma manifestação marcada para a próxima sexta-feira. O amigo ouvinte está em sintonia com o Rádio Cabo Verde, já são 13 horas mais 20 minutos e meio. Vamos agora à Ilha da Boa Vista, onde aconteceu esta manhã um incêndio e, ao que parece, há também uma pessoa morta no mesmo local. Hernani Rocha encontra-se no lugar. Hernani, boa tarde, o que é que conseguiste apurar? Ora viva, muito boa tarde, António Lima, boa tarde, caro amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde. São dois acontecimentos, mas vamos por partes. Primeiro, trata-se de um homicídio no bairro da Boa Esperança, portanto, um homem de nacionalidade nigeriana que respondia por o nome de Odinaka Anadika, mas vulgarmente conhecido por Gossi Gossi, foi encontrado morto. O alerta foi dado por volta das 7 da manhã, mas só agora é que o corpo foi levantado. Em conversa com as autoridades, portanto, reclamavam da falta de meios para o levantamento do cadáver, mas é uma situação que coloca o bairro de Boa Esperança em consternação. Portanto, repito, um homem nigeriano que respondia pelo nome de Udinaka Anadika, conhecido por Gossi Gossi. Portanto, ele que tinha 40 anos, deixa uma filha de 4 anos e outro de 16 anos. Ele era de nacionalidade nigeriana, mas vivia há muito tempo em Cabo Verde. Rapidamente, António, vamos fazer uma breve pergunta a uma senhora que era mãe de uma filha dela, portanto está aqui mesmo à nossa frente. Senhora, vocês podem contar-nos o que é que aconteceu? Sabe realmente o que é que passa, para morrer. Não me sabe no trabalho, mas chamado, me acharam morto na casa. Sabe realmente o que é que passa. E agora eles tinham um filho, mas é que você que sente nesse momento? Ainda sinto triste, me conurana, mas hoje nunca senti rancor de companheiro. Ainda sinto triste. Obviamente, António, ouvintes da Rádio Cabo Verde, é uma situação complicada, mas também depois, mesmo a alguns metros do lugar do crime, também tivemos aqui um incêndio no segundo andar, portanto, mas felizmente os bombeiros estavam por perto e o fogo extinto de imediato, portanto, uma atuação de facto muito eficaz por parte dos bombeiros da Ilha da Boa Vista. Então, dizer então este homicídio, portanto, as autoridades estão aqui no local a apurar então as causas deste acidente, aliás, deste crime, e nós obviamente vamos ficar aqui para levar todas as informações para o vasto auditório da Rádio de Cabo Verde. Obrigado, Hernani Rocha. Uma pessoa morta e também incêndio aí na Ilha da Boa Vista. Outras informações o amigo ouvinte poderá acompanhar noutro espaço informativo aqui nas antenas da Rádio de Cabo Verde. E mais de uma centena de epidemiologistas de campo concluem no final deste mês a sua capacitação e passam assim em cada concelho do país a atuar de forma direta em situações de surtos de epidemias e também outras emergências com base na abordagem Uma Só Saúde. A presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo, que está em Cabo Verde para compartilhar experiências neste domingo, sugere que os epidemiologistas de diferentes municípios trabalhem em rede para que, de forma harmoniosa, possam apoiar diversas situações que possam comprometer a saúde pública do país. A cidade da Praia acolhe durante 2 dias o encontro dos especialistas, promovido pelo Instituto Nacional de Saúde Pública, conforme a Joana Lopes. Questões da saúde pública em Cabo Verde são ainda desafios que o país enfrenta. Daí a formação na avaliação, análise de dados, na investigação de surtos e epidemia, que é o foco da epidemiologia de campo, trazer mais um reforço para tomada de decisões assertivas. É neste contexto que está a decorrer o segundo encontro científico de epidemiologia de campo para fortalecer as capacidades nacionais de vigilância e resposta da saúde pública
e da consolidação da rede de profissionais formados no âmbito do programa de treinamento em epidemiologia de campo. Para já, o que o INSP está a concretizar é a colocação em cada município de, ao menos, um epidemiologista de campo, assegura a presidente do referido instituto, Maria da Luz Lima. O que nós estamos a concretizar é todos os concelhos terem pelo menos um epidemiologista de campo. Isso quer dizer que em todos os concelhos vamos ter uma pessoa capacitada que está no sistema, tanto no setor da saúde como no setor da agricultura e ambiente, e que estejam capacitados para fazerem essa avaliação e essa análise da situação epidemiológica no país e tomarem ações para controlar essas questões de saúde pública. Este segundo encontro reúne especialistas do setor da saúde, agricultura, ambiente e justiça da Guiné-Bissau, Brasil, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Peru, para os de vários municípios do país, partilhar experiências. A presidente da Associação Brasileira de Profissionais da Epidemiologia de Campo, Sara Mendes, sugere a implementação do trabalho em rede. Então, aqui a gente pode deixar de mensagem é que a gente consiga colaborar como rede. Então, esses profissionais hoje que estão sendo formados aqui em Cabo Verde, junto com os que já foram formados anteriormente, atuem como rede. Então, um profissional que é da praia pode ir apoiar um cenário no sal ou de fogo, e que a gente trabalhe sempre nessa perspectiva de rede e de forma sincronizada e harmoniosa. É de lembrar que o programa está em curso desde 2021 e vem capacitando técnicos de saúde para atuação direta em situações de surtos, epidemias e outras emergências com base na abordagem de uma só saúde. E até o final deste mês conclui-se a formação de 108 epidemiologistas de campo. E o Comitê de Coordenação de Combate à SIDA junta hoje aqui na praia todos os parceiros numa jornada de reflexão visando a definição de uma metodologia de avaliação do género e direitos humanos aos programas do VIH-Sida e tuberculose. Não obstante haver uma boa resposta a estas patologias, impõe-se um exercício de avaliação sobre o impacto das mesmas nas comunidades, esclarece a coordenadora do Comitê, Celina Furtado. E neste momento precisamos fazer uma avaliação crítica, ver qual é o grau da integração das comunidades locais, das pessoas afetadas e das pessoas infectadas nessas duas doenças. E também analisar a partilha de recursos de modo que tenhamos programas justos, equitativos e também serviços de qualidade. Cabo Verde registra menos de 200 casos de tuberculose por ano e a taxa de prevalência do VIH-Sida situa-se abaixo de 1%, mas há um aumento de casos de doença em algumas camadas da população, as quais Celina Furtado pede mais atenção. Sobretudo na gestão da sexualidade, na prevenção e também no acesso aos cuidados. A tuberculose é uma média de 150 casos por ano, mas a tuberculose é uma doença que tem cura, é diferente do VIH, que ainda tem apenas o tratamento. Para a definição da nova metodologia de avaliação do género e direitos humanos aos programas de VIH-Sida e tuberculose, o Comitê da Coordenação de Combate à SIDA conta com a parceria da ONU-SIDA e também do Fundo Global. E o Banco Mundial recomenda um conjunto de medidas de inclusão para apoiar a participação económica das mulheres e a melhoria do desempenho das empresas. As recomendações constam da atualização dos dados económicos de Cabo Verde. No relatório, o Banco Mundial prevê um abrandamento da economia nacional relativamente ao valor de 7,3% registrado no ano passado, antecipando uma estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto Real de 5,9% neste ano 2025. O estudo alerta, entretanto, para os eventuais efeitos negativos dos preços das matérias-primas e também de riscos climáticos da economia e nas reformas. O Canda Morifortes tem os detalhes. O economista do Banco Mundial, Carlos Furtado, revela o retrato positivo que aquela instituição faz da recuperação económica do país e confirma os riscos mencionados. Realça que, depois de ter registado um crescimento de 7,3% em 2024, a economia cabo-verdiana deve aproximar-se paulatinamente do seu potencial de crescimento em torno dos 4,8%. A projeção que fazemos para 2025, no caso de 5,9%,
já é mais consentâneo com o potencial de crescimento da economia. E no médio prazo, o banco estima que o país já deverá continuar a crescer em torno dos 4,8%, 4,9%, que é atualmente o potencial de crescimento estimado para a economia cabo-verdiana. Neste relatório, gostaríamos de destacar, como referimos, um crescimento robusto de 7,3% em 2024, impulsionado pelo turismo, a inflação caiu para 1%, e os níveis de pobreza recuaram para os níveis inferiores aos da pré-pandemia. A conta corrente registrou um superávit de 3,7% do PIB, um superávit após 4 anos de déficits consecutivos. Isto reflete, de certa forma, políticas económicas prudentes e uma melhor gestão das finanças públicas. Para o médio prazo, entendemos que a dívida continuará a reduzir-se e a disciplina orçamental terá que ser o mote a riscos, desde logo a riscos relevantes, a dependência do turismo, a questão das empresas públicas, a necessidade de reforçar também a diversificação da economia para além do turismo, ou mesmo dentro do turismo, e apesar de termos constatado uma evolução positiva nos investimentos públicos, ainda o nível de execução poderia ser melhorado. A nível externo, todas as instabilidades geopolíticas a nível mundial que podem levar a alguma desaceleração nas economias parceiras, e isso poderá afetar eventualmente negativamente o turismo, os fluxos financeiros. Carlos Furtado refere algumas das recomendações do relatório do Banco Mundial para que seja melhorada a gestão das empresas públicas. Para que não continue a constituir, de certa forma, riscos para o orçamento do Estado. Pode começar por alguma melhoria das que têm tido déficits persistentes. É recomendada também a continuidade da aposta no investimento em iniciativas de elevado impacto económico e social, para fazer crescer a sua economia e, ao mesmo tempo, assegurar algum equilíbrio com a questão do endividamento público. Por exemplo, pode ser comatar déficits em termos de infraestruturas, a interconectividade interilhas e promovendo a igualdade a nível do género, por exemplo, e a meta do governo de erradicar a pobreza extrema e a redução da pobreza no médio e longo prazo. O relatório do Banco Mundial dedica uma secção especial ao potencial económico das mulheres cabo-verdianas, sublinhando, diz o economista país daquela instituição, que a eliminação das desigualdades de género no mercado de trabalho poderia aumentar o PIB nacional em até 12,2% a longo prazo. Para isso, frisa Carlos Furtado, o Banco Mundial recomenda um conjunto de medidas de caráter laboral, social e formativo. Uma delas, por exemplo, pode ser reforço do sistema de cuidados infantis e partilha das responsabilidades familiares, porque o estudo constatou que as mulheres dedicam muito mais tempo aos cuidados infantis e responsabilidades familiares, que muitas vezes pode ser algum entrave para exercer outras ocupações de maior rendimento, expansão da formação técnica profissional para mulheres, sobretudo nos setores digital, verde e turístico, e de alguma forma adotar medidas que possam desincentivar a discriminação laboral e a promoção de modelos positivos. Carlos Furtado adverte, entretanto, que o Banco Mundial pretende ainda aprofundar as discussões em torno deste capítulo com o Governo. De referir que o relatório Atualização Económica Cabo Verde 2025 do Banco Mundial também registrou o aumento do déficit orçamental de 0,3% para 1,1% do PIB em 2024, na sequência da aceleração do investimento público. Quando temos 13 horas mais 33 minutos, vejamos agora o que é que está a acontecer lá fora, com os olhares todos do Médio Oriente. O presidente norte-americano Donald Trump admitiu hoje que Israel e Irão violaram o cessar-fogo anunciado por si ontem à noite, manifestando-se desapontado e afirmando não estar satisfeito com o seu aliado Israel. Em declarações aos jornalistas na Casa Branca, feitas antes de partir para a cimeira da NATO em Haia, Holanda, Donald Trump mostrou-se desiludido com a continuidade dos ataques mútuos, apesar de ambos os países terem acordado cessar as hostilidades. Os iranianos violaram o cessar-fogo, mas Israel também violou, disse Donald Trump. Não estou satisfeito com Israel, sublinhou, enquanto uma mensagem na sua rede social exigia a Israel que fizesse regressar os seus pilotos e que não lançassem as bombas. O que acontecer seria uma grave violação, escreveu Donald Trump.
As Forças Armadas do Irão acusaram Israel de violar o cessar-fogo com uma nova onda de ataques contra o seu território, depois do exército israelita ter acusado Teherão de lançar mísseis e ameaçado responder. A Rússia, um dos principais aliados do Irão, espera que o cessar-fogo entre iranianos e israelitas, que foi proposto pelos Estados Unidos, seja firme. O porta-voz do Kremlin rejeitou também as críticas à Rússia pela sua falta de apoio ao Irão durante os bombardeamentos israelitas e também norte-americanos e disse que muitos querem deitar achas para a fogueira para prejudicar a parceria entre a Rússia e o Irão. E a cidade holandesa de Haia acolhe hoje e amanhã a cimeira da Organização do Tratado Atlântico Norte, NATO, prevendo-se novo compromisso entre os aliados para gastarem mais em defesa face à instabilidade geopolítica mundial. Esta reunião de líderes e de ministros da NATO servirá para debater os acontecimentos mundiais e o seu impacto na segurança euro-atlântica, com os aliados a prepararem-se para a guerra sem esperar que esta realmente ocorra. Fala-se de uma meta de alocar 3,5% do produto interno bruto dos 32 países aliados a gastos militares tradicionais e 1,5% do produto interno bruto adicionais em infraestruturas de dupla utilização, ou seja, civis também militares, um acréscimo face ao atual objetivo de 2%. Esta é a proposta que o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, vai levar à cimeira, mas as percentagens ainda não estão fechadas e também está por definir a meta temporal para chegar a tais gastos, se em 2032 ou então 2035. Já temos 13 horas mais 35 minutos. Antes de fecharmos este jornal, vejamos agora o resumo daquilo que aconteceu em Porto Novo. Na manhã desta terça-feira, caiu o pano sobre o baile popular realizado no estádio Amílcar Cabral, no âmbito das festas de São João Batista. O terceiro e último dia contou com a participação do grupo local Eleven Band e dos artistas Looney Johnson, Soraya Ramos e também Traqueiros. O evento teve a apreciação positiva do público, que se fez presente praticamente todos os dias, conforme a Relísia Rodrigues. Eleven Band foi o primeiro a subir ao palco. Com um repertório diversificado, a banda brindou o público com uma mistura de géneros musicais, interpretando temas de artistas de renome nacional e internacional. Um show extraordinário para se foi um excelente trabalho. E mesmo por bem julgar nos cabeça, mas o público é o que não fez um excelente trabalho, não provar nos valor, não mostrar que na Porto Novo tem um mais de artista que eleva. Pela primeira vez na Ilha das Montanhas, Soraya Ramos foi recebida com muitos aplausos. Com uma presença carismática, encantou o público com temas bem conhecidos, muitos dos quais foram acompanhados em uníssono pelos fãs. Era tudo aquilo que aconteceu hoje, é tudo aquilo que nada esperava. Foi incrível, energia boa, este cantar com tudo força, nos senti em casa. Muito, muito, muito mesmo. Obrigada a todo quem esteve presente. Me dor de nanhos. Após 8 anos sem pisar o palco das festas de São João Batista, Looney Johnson voltou com tudo. Com uma atuação vibrante, fez o público tirar o pé do chão do início até o fim. Eu me queria voltar para esse palco há muito mais tempo, né? Mas tudo coisa tem seu tempo, tudo coisa nesse tempo. Graças a Deus, o povo de Santo sempre acolhemos de uma forma incrível. Tudo vez como bem, sempre usamos aquele carinho. E hoje estar assim neste palco é para mim uma grande felicidade poder brincar com o público, fazer um show. Já passava das 5 quando Traquinos subiu ao palco, encerrando a última noite do baile popular com uma atuação voltada especialmente para o público mais jovem. Estava um cozinho ansioso, porque se me dizer era a primeira vez e nunca está a saber no lugar que nunca também com a frequência a maneira que o público está recebendo, você? Mas foi uma recepção cool, curtinha, senti aquela energia de público. A iniciativa, que decorreu durante 3 dias consecutivos, foi bem acolhida pela população, que marcou presença em massa. Clima de São João, ali na Porto Novo é uma coisa fora de sério. É uma festa para tornar bem. Tudo que os 3 dias, muito cedo. E dizendo aos meninos que vão essa festa de São João de São. As melhores festas de São João. Dá mais. Não palavra, dá mais. 3 dias, nós já não era contato de 3 dias, que sempre não fui para 2 dias, mas a Câmara só nem decidi dar para 3 dias, mas desgostar, tudo sempre na primeira vez, tudo mal já daria, mas tudo já que foi um sucesso esse ano. Por acaso, a festa de São João de foi uma maravilha. Não sei bem que normalmente tem 2 dias, desse vez aí é 3 dias, o que vos outros já 3 dias? Foi diferente esse ano aí, foi diferente, esperar que continue assim.
Foi uma beleza própria. Nós tudo contentes. Olha, jovem, peraí. Já engrenei para casa, olha, como é que mais, tudo tranquila. Na noite desta terça-feira, as atenções voltam-se para o recinto 5 de julho, onde terá lugar o tradicional boi de conjunto, com a atuação de Fana Silva, Zé Delgado, Banda Inhombros e Dino Oliveira. E haja energia, já temos 13 horas mais 39 minutos. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo marítimo do arquipélago. A começar pela movimentação aérea, temos neste momento a aproximar-se da ilha da Boa Vista. Um aparelho é da Smart Wings, vem de Praga e deve aterrar dentro de 5 minutinhos, se tanto. Para a Ilha do Sal está a chegar aí na ilha neste momento. O aparelho da TACV partiu da praia. O avião é da Jumper, deve estar a aterrar neste momento. Daqui a pouco, alguns segundinhos, o aparelho deverá estar então no aeroporto internacional Amílcar Cabral, na Ilha do Sal. Os aparelhos da TAP que normalmente fazem a ligação de volta para a Europa já estão todos do ar. O que partiu da Boa Vista, o avião partiu às 13 horas e 13 minutos e deve chegar na capital portuguesa quando forem 6 horas mais 48 minutos. O outro avião da TAP partiu de São Vicente, vai chegar um pouco antes, às 6 horas e 21 minutos. E finalmente o aparelho que partiu da praia é o que está mais adiantado. Neste momento já ultrapassou a latitude sul do Saara Ocidental e vai aterrar na capital portuguesa quando forem 6 horas mais 10 minutos o voo da TAP que partiu da praia. Pela via marítima temos a navegar neste momento o Dom Tututa, que partiu da praia não há muito tempo, por volta das 11h30, e deve estar no Porto de Vale dos Cavaleiros. Portanto, daqui a sensivelmente 4 horas o Dom Tututa deverá estar, mas parece-me que navega tão somente a 9.5 nós, o que não é habitual na velocidade desta embarcação. Costuma navegar entre 12 a 14 nós e neste momento está a navegar o Dom Tututa a 9.5, vai então chegar por volta das 4 da tarde, 5 horas, deverá estar no Porto de Vale dos Cavaleiros, aí na Ilha do Fogo. Falemos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas celulares em relação aos melhores momentos para a pesca, além de outras informações. Para hoje, terça-feira, 24 de junho, o sol despontou às 6 horas 6 minutos, mais 17 segundos, e o pôr do sol será às 19 horas 6 minutos e 49 segundos. A lua está na fase minguante. Amanhã teremos lua nova. A lua saiu pelo nordeste às 4 horas e 52 minutos e vai se pôr pelo noroeste quando forem 18 horas mais 31 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 11 horas e 34 minutos e a seguinte será às 23 mais 40 minutos. E a primeira pré-mar aconteceu às 5 horas e 19 minutos e a seguinte acontece às 17 horas mais 41 minutos. Os dados apontam que hoje pode ser um excelente dia para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia, das 23 horas e 13 minutos até a 1 hora baixa 13 minutos. Amanhã, quarta-feira, a única baixa-mar do dia será às 12 horas e 26 minutos e a primeira pré-mar será às 6 horas e 9 minutos e a seguinte às 18 horas e 34 minutos, o que quer dizer então que amanhã teremos praticamente o dia todo com maré cheia. Em relação à pesca, as previsões indicam que amanhã poderá ser um excelente dia, também com 3 bons momentos, das 5 horas e 26 minutos até às 6 e 26, ou então das 11 horas e 45 minutos até às 13 e 45, finalmente vira das 19 horas e 5 minutos até às 20 horas e 5 minutos. Vamos à reposição dos títulos, quando já temos 13 horas mais 42 minutos. Dissemos que o novo governo de Portugal aperta regras para atribuição da nacionalidade, aumenta tempo de residência e quem comete crime pode perder a nacionalidade. 99% dos estabelecimentos do setor de turismo fiscalizados em abril pela IGAI na Ilha do Sal apresentavam infrações consideradas graves. O Banco Mundial observa crescimento económico com trajetória sólida, confirma crescimento de 7,3% no ano passado e prevê crescimento de 5,9% este ano aqui em Cabo Verde. Cabo Verde registra menos de 2 centenas de casos de tuberculose por ano e uma taxa de prevalência do VIH-Sida em menos de 1%. O presidente norte-americano acusa Israel e Irão de violarem cessar-fogo e manifestou desapontamento. Foram as notícias com a edição do Anatólio Lima. A informação estará de regresso daqui a pouco às 14 em títulos com o José António dos Reis. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile.